Bom dia, gente! Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre bioeletrogênese, como vocês estão acompanhando. Bioeletrogênese é o quê? Então, se a gente pegar a palavra e começar a quebrar ela em partes, a gente vai ver bioeletrogênese. Gênese é a produção, a geração, eletricidade, bio, de vida. Então, é a produção de eletricidade pela célula viva. Como que a célula pode produzir eletricidade? Todas as células fazem isso? Como é que funciona? Todas as células vivas produzem eletricidade. E elas produzem eletricidade através de um mecanismo relativamente simples de diferença iônica entre a parte interna da célula e a parte externa da célula, certo? As células ficam fazendo uma diferença de potencial elétrico que mantém uma eletronegatividade dentro da célula contra uma eletropositividade fora da célula, de forma que ela está produzindo energia para poder se comunicar, para poder se alterar de uma forma ou de outra. Então, existem células que produzem energia e que dessa maneira elas conseguem contrair, célula muscular, então ela responde à produção elétrica dela através de uma contração. Outras células disparam potenciais de ação, como o caso dos neurônios. Outras células excretam alguma substância, então são as células excretoras, e assim cada célula tem o seu papel, mas todas elas, para poder funcionar, para poder ter o seu metabolismo normal e se reproduzir e ter uma natureza celular normal num tecido, ela precisa gerar energia. Muito bem, como é que a célula faz isso então? Então, para a célula poder gerar energia, para ela fazer a bioeletrogênese, ela precisa de algumas características importantes. Então, vamos representar aqui essa célula, né? Aqui é uma representação de uma célula, e vocês vão lembrar que a membrana celular ela é uma bicamada lipídica. Todo mundo lembra disso, ok? Muito bem. Essa bicamada lipídica, ela impede a troca constante de conteúdo entre o meio externo e o meio externo. E aí a gente tem características diferentes de concentração iônica no meio externo e no meio interno, né? Então, no meio extracelular, líquido extracelular, a gente tem uma quantidade de sódio, por exemplo, muito maior do que a quantidade de potássio, que é menor, ok? Enquanto que, se a gente está falando do meio interno da célula, a quantidade de potássio é muito maior do que a quantidade de sódio, certo? E como é que funciona, então, essas concentrações iônicas aqui para que as células possam gerar eletricidade? O impedimento da entrada é um dos fatores bastante relevantes. Então, quando a célula tem uma membrana, que é a barreira para que os íons entrem numa concentração equilibrada dos dois lados da membrana, é o primeiro elemento para a gente falar sobre essa diferença de potencial, né? Mantendo essa diferença de potencial, ela consegue ser eletronegativa dentro e eletropositiva fora, ok? Vamos lá, mais uma coisa. Só que se ela for completamente fechada aqui, essa troca iônica nunca vai conseguir acontecer. Então, essa célula precisa de alguns canais que permitam o vazamento específico dos íons. Então, as células contêm canais de vazamento que permitem o influxo e o efluxo, ok? Sempre específico. Então, é um canal de vazamento para o meio intracelular só permite a entrada de íons e é de um determinado íon. Então, vamos supor sódio. Sódio tem um canal que permite apenas o vazamento de sódio para dentro da célula. Enquanto outro canal pode ser um canal de vazamento para potássio, ele só permite a saída de potássio. Esses canais são específicos para o íon e específicos em relação à direção do vazamento. Bom, se a gente tivesse essa membrana com os canais, e esses canais permitissem sempre o vazamento, embora com condutância diferente, que eu quero dizer com condutância aqui, a capacidade que o canal permite o vazamento. Então, um canal que tem alta condutância e um canal que tem baixa condutância, ele implica em maior ou menor vazamento de acordo com a sua especificidade, certo? Então, um canal com condutância diferente, para o íon diferente,
Por mais que ele implique em diferença na quantidade de íons que passa por tempo determinado, ainda assim, se esse canal ficar sempre aberto, uma hora vai entrar no equilíbrio aqui, a quantidade de íons dentro e fora da membrana vai ser a mesma. E aí a gente não vai ter essa diferença de potencial. Então a gente tem um elemento a mais aí, que é um elemento extremamente importante, que é o elemento que faz o desequilíbrio, tá? Então, que a gente conhece como bomba de sódio e potássio. Então, a gente tem uma bomba que fica gerando o desequilíbrio. De que forma que ela gera o desequilíbrio? Ela gasta energia aqui, certo? Deixa eu botar energia aqui, minha caneta não está me ajudando, né? Ela gasta energia na forma de ATP para jogar sódio para fora e potássio para dentro. Ué, mas já não tem muito sódio fora e muito potássio dentro? Bom, é por isso que ela gasta energia, né? É por isso que ela precisa gastar ATP. Porque se fosse fácil jogar de um lado para o outro, ela não precisaria de uma bomba, ela poderia usar canais de vazamento. O canal de vazamento sempre permite a entrada de um ambiente que está mais concentrado para um ambiente que está menos concentrado. Então, fora para dentro. No caso do sódio, dentro para fora, no caso do potássio. A bomba, ela faz exatamente o papel inverso a esse. Ela gasta energia porque ela precisa jogar sódio para um ambiente que já tem muito sódio e potássio para um ambiente que já tem bastante potássio, ok? Bom, e com a bomba funcionando, gastando energia, fazendo esse desequilíbrio, mais os canais de vazamento permitindo um reajuste, a busca de novo equilíbrio, né, a célula então consegue manter a parte interna negativa e a parte externa positiva. Isso é a geração de energia de uma célula. Isso é a bioeletrogênese. É dessa maneira que ela consegue fazer isso. Então, para fazer bioeletrogênese, a célula precisa de canais de vazamento e precisa de uma bomba que faça o desequilíbrio. Vamos entender um pouquinho melhor como que esse desequilíbrio acontece e por que os íons, então, conseguem gerar essa diferença que dentro é negativo e fora é positivo. Como é que isso consegue funcionar? Vamos apagar aqui. E aí eu vou tentar explicar para vocês através de um outro esqueminha aqui. Então, imagina que nós temos aqui um compartimento, né, semipermeável, em que de um lado eu tenho uma quantidade de íons, vamos colocar aqui essas bolinhas como sendo o potássio, vamos supor que elas sejam o potássio, tá? Então, nesse compartimento, que eu vou chamar de compartimento A, e esse aqui eu vou chamar de compartimento B, eu tenho potássio somente do lado A. Se essa membrana permite a passagem do potássio, o que vai acontecer aqui? O potássio, ele vai buscar o equilíbrio químico dele, né? E ele vai se distribuir aqui de modo que ele fique equivalente. Então, vamos botar só mais um aqui para ficar fácil da gente dividir no meio, ok? Então, como é que ficaria aqui a distribuição de potássio? Eu tenho 6 elementos aqui, 6 íons, e eu vou passar, então, 3 para o outro lado. Ok? E aí eu vou entrar em equilíbrio químico. Eu tenho a mesma quantidade de potássio de cada lado da membrana. Só que quando isso aqui acontece, o potássio, que tem carga positiva, ele leva essa carga positiva consigo para o lado em que ele vai. E quando ele chega desse lado trazendo a carga positiva, ele deixa uma carga negativa no lugar onde ele estava. Então, ele agora entrou no equilíbrio. No equilíbrio químico, ou seja, eu tenho 3 potássios de cada lado, mas com essa passagem, ele fez um desequilíbrio elétrico. O que ele fez? Ele deixou carga negativa desse lado e trouxe carga positiva com ele para o outro lado. O que acontece em seguida? Carga positiva é atraída por carga negativa. Então, o potássio volta em busca agora de um equilíbrio elétrico. Ou seja, ele gerou um equilíbrio químico,
desfez o equilíbrio elétrico e ele retorna em busca de um equilíbrio elétrico. Quando ele retorna em busca do equilíbrio elétrico e atinge o equilíbrio elétrico, ele desestabiliza o equilíbrio químico, certo? Quando ele desestabiliza o equilíbrio químico, ele tem a tendência de retornar em busca de um equilíbrio químico. Então, o equilíbrio químico e elétrico é buscado pelos íons o tempo todo, a vida toda. E assim o potássio fica vindo para um lado, passando para o outro, vindo para um lado, passando para o outro, a vida inteira. Com essa passagem de um lado para outro, ele acaba buscando o equilíbrio eletroquímico dele constantemente. Eu estou falando aqui somente de um íon do potássio, ok? Isso não significa que na célula só tenha potássio. Na célula eu tenho uma série de íons. Eu tenho potássio, eu tenho cálcio, eu tenho sódio, eu tenho magnésio, eu tenho cloreto, eu tenho uma série de íons que todos eles fazem a mesma coisa, fazem a busca pelo equilíbrio eletroquímico. Se eu somar o equilíbrio eletroquímico, o valor de equilíbrio eletroquímico de todos os íons que eu tenho, eu consigo calcular o potencial eletroquímico da célula, que é um valor elétrico, tá? Então, o valor elétrico que eu tenho em milivolts de uma célula. E é assim que eu constato que dentro da célula existe eletronegatividade, enquanto fora da célula está eletropositivo, certo? Isso, então, me mostra que pela busca pelos equilíbrios eletroquímicos de cada um dos íons, a gente gera um potencial elétrico na célula, a célula então gera eletricidade, essa eletricidade é usada para a célula processar elementos de informações do meio, fazer excreção, se contrair, se comunicar, fazer tudo que ela tem que fazer. A partir do momento que eu bloqueio essa busca de equilíbrio, então se eu mato a bomba só de potássio ou se eu bloqueio os canais de vazamento, o que acontece? Os íons ficam represados. E aí eles não conseguem mais gerar essa diferença de potencial elétrico, né? Uma outra forma, então, seria eu balancear todos os íons. Eu colocar dentro e fora das células as mesmas quantidades de íons, que é o que acontece quando uma célula morre. Então, se a célula morre, eu não tenho mais a bomba só de potássio, só tenho o canal de vazamento, os íons vão atingir os seus equilíbrios eletrolíticos e vão continuar equilibrados dos dois lados. Ou seja, quando eu puser um eletrodo lá para medir o potencial elétrico dessa célula, vai dar zero. Ela está morta. Certo? Então, se ficou alguma dúvida disso, a gente tira na hora do nosso encontro. Espero que tenha ficado claro para vocês o que é bioeletrogênese.